Queridos, bom dia, paz do Senhor Jesus, graça e Amém. paz a todos. Que alegria estar aqui nessa noite, estamos aqui reunidos, cultuando o nosso Deus, nosso Senhor, Criador de todas as coisas. É uma alegria novamente estar revendo Maxwell aqui e conhecendo também aqui a incumbência que foi lhe dada para liderar essa igreja aqui. Louva a Deus pela vida dos irmãos, louva a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Vivemos esse dia tão maravilhoso, nesse sol lindo, isso é graça do Senhor. E isso me faz alegre, né? De estar retribuindo a Ele com fé e com adoração por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida. Retribuímos ao Senhor com amor, com gratidão e quem somos nós, né? Ou, na verdade, o que temos, né? Aquilo que temos, retribuímos ao Senhor com alegria, com adoração ao nosso Deus que em Cristo Jesus nos salvou da condenação eterna. Para quem não me conhece, meu nome é Mesaque Batista do Nascimento, os irmãos podem me chamar de Mesaque ou Mesaque Nascimento, Sadraque e Abidinego já partiram, ficou só esse aqui, pobre e miserável. Mas brincadeiras à parte, irmãos, eu sou marido da Elaine Marques Nascimento, pai do Heitor Marques Nascimento. Inclusive, eu gostaria aqui de justificar a presença deles. Minha esposa, ela trabalha na semana, ela estuda à noite, de final de semana ela faz uns bicos para ajudar em casa. Ontem ela chegou em casa quase 11 horas e hoje ela acordou daquele jeito, falou, Mesaque, me perdoe, não vou poder estar lá. Fala para o pastor Marcos, os irmãos, mas uma outra oportunidade ela vem aqui com o meu filhinho para os irmãos conhecerem. Meus irmãos, eu sou da Assembleia de Deus, Ministério do Madureira. Inclusive, é, me sinto honrado em um certo sentido. O Marcos quando me fez o convite e falou: Mesaque, você vai ser o primeiro arminiano a pregar na igreja para ser reformado. Meu Jesus, vou sair de lá como herege. Mas brincadeira à parte novamente, mas é uma alegria estar conhecendo aqui essa igreja. Maxwell, para quem não conhece, né? Para quem conhece, todos obviamente conhece, mas foi o meu professor no seminário sudeste do Brasil, na Batista Central de Guarulhos. Maxwell, ele lecionou para mim e os colegas sociologia, lecionou a história dos Batista e lecionou também uma outra matéria, não estou lembrado também, aconselhamento noutético, que inclusive depois do culto, depois do sermão, gostaria de também aqui apresentar um projeto que o Senhor me deu. E Maxwell foi uma das pessoas que fez instigar essa vontade de estar conhecendo e praticar o chamado ministério de misericórdia ou aconselhamento bíblico. Maxwell foi uma dessas pessoas que me fez curiar, né? Mas estar mais curioso sobre esse ministério ao qual me apaixonei. Deus colocou esse ministério em minha mão, em minhas mãos, essa incumbência e mais à frente, né, depois do sermão, eu gostaria de apresentar é, esse projeto, né, essa obra que o Senhor me fez dentro desse ministério. Meus irmãos, eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia em a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 1 ao versículo 3, os irmãos vão pensar, mas foi pregado na semana passada. Sim, irmãos, houve uma falha aqui de comunicação de Maxwell, mas eu conversei com o Maxwell, embora Maxwell pregou nesse texto na semana passada, ainda assim é impossível de expormos ele uma perspectiva diferente, em uma ênfase diferente. Eu gostaria de apresentar, expor aos irmãos, esse texto numa perspectiva diferente. Antes de nós lermos, meus irmãos, eu gostaria de fazermos uma oração pelo meu tio. Eu soube agora de manhã, eu estava sentado ali, meu pai mandou uma mensagem para mim. Meu pai está morando no interior da Bahia, inclusive estive lá no ano passado. Um tio meu, ele está esperando uma cirurgia de urgência agora, pela manhã em Salvador. Ele está soltando muito sangue pela boca e meu pai falou que está com um problema no esôfago e pediu oração. Gostaria de, Maxwell, pedir essa licença para que possamos orar pela vida dele, que o Senhor venha cuidar nesse momento, está sofrendo muito, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos aqui, Senhor Deus, a sua graça, a sua misericórdia, a sua, Senhor Deus, intervenção na vida do meu tio João, Pai. Tu és um Deus onipresente, o Senhor está em todos os lugares, Senhor Deus, e cremos que o Senhor venha, através da sua presença, estender a sua mão na vida dele, Pai, nesse momento tão delicado que ele está passando.
Segure as suas mãos, Senhor Deus, que o Senhor venha cuidar nesse momento tão sofrido que ele está passando. Prepare, Senhor Deus, uma vaga em algum hospital, Senhor Deus, em Salvador, para que possa fazer essa cirurgia, Pai. Que o Senhor venha intervir, Senhor Deus. Cremos um Deus que pode todas as coisas, o Deus do impossível. Cremos, Senhor Deus, que o Senhor venha restaurá-lo, Senhor Deus, e de uma certa maneira revelar-te a Ti, Senhor Deus, na vida dele, e ele possa, Senhor Deus, agradecer, glorificar a Ti por essa intervenção. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Eu quero usar aqui a versão Peregrino, eu gosto bastante dessa versão, inclusive alguns meus irmãos me acham meio estranho na igreja, né? Porque eu gosto muito de utilizar a versão ecumênica, a versão Bíblia de Jerusalém e essa versão aqui, o Peregrino. Os irmãos falam, tanto você pegou essa Bíblia tão diferente da NVI, da Almeida atualizada. Eu gosto bastante dessa versão, meus irmãos. É uma versão de cunho equivalente, muito próximo aos textos. E, em termos mundial, é uma versão que se aproxima muito em termos de tradução dos melhores manuscritos. Então, é uma versão que eu gosto bastante dessa versão. Os irmãos vão ver que está um pouco diferente, mas os irmãos podem acompanhar na versão que os irmãos preferirem, amém? Bom, verso 1, verso 3, diz assim: Paulo, chamado por vontade de Deus a ser apóstolo de Jesus, o Messias, e o irmão Sóstene, a igreja de Deus em Corinto, aos consagrados a Cristo Jesus com uma vocação santa, e a todos os que invocam, seja onde for, o nome de Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, gratidão, Senhor Deus, agora por esse momento que o Senhor me conduz, que o Senhor venha, Senhor Deus, me usar com interpretez, com graça, com misericórdia, a fim de que todos venham ser iluminados, edificados pela sua palavra, Senhor. Que o Senhor tire todos os empecilhos, barreira, que o Senhor venha a ser adorado através da exposição desse sermão, Pai. Tudo isso é para a sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom, meus irmãos. Todos nós, em um certo sentido, ou ao longo da história da nossa vida, temos algumas pessoas que nos influenciaram em um aspecto, alguma esfera da nossa vida, seja na área ministerial, de trabalho, uma área familiar, uma área qualquer em nossa vida. Nós consideramos alguém, de uma forma metafórica, gigantes. Ou melhor, a história da humanidade, inclusive a história da igreja, produziu grandes gigantes da fé. Inclusive, há um livro muito bom, Frank Ferreira, ele lançou um livro para a edição Vida Nova, com o título Gigantes da Fé, onde ele demonstra a história, a biografia de alguns teólogos, pais da igreja, que fizeram diferença no ministério que o Senhor outorgou a si mesmo. E essas pessoas, pela qual nós chamamos de gigante na fé, em um certo sentido, eles fizeram algum legado em sua vida, destacaram-se pelo seu caráter, destacaram-se pela sua coragem e contribuição, que fizeram, em um certo sentido, para esse mundo que nós vivemos. Nós poderíamos, em algum sentido, citar alguns nomes deles. Talvez para você ainda não aparecer alguma pessoa que te influenciaram, mas em algum sentido na sua vida, talvez um professor, ou talvez seus próprios pais te influenciaram e você o considera como gigante, como alguém que o Senhor colocou em sua vida para orientar na palavra, nesse mundo. Em um certo sentido, essas pessoas, elas foram gigantes que tiveram alguma ênfase em sua vida. Apesar dessas pessoas ter ou tiveram um grande legado, influenciaram a nossa vida, em um certo sentido, eram pessoas como a gente, pessoas que eram pecadoras, que em um certo sentido eram gigantes em alguma parte de suas vidas, mas eram pessoas fracas em outros aspectos, porque eram homens, pecadores, como o próprio pastor Maxwell disse, pessoas dotadas com o pecado original. E se nós olharmos para a história, nós vamos ver que várias pessoas foram gigantes, influenciaram outras pessoas, mas tiveram fraquezas, tiveram pontos fracos. E isso, por ser gente como a gente, humanos, é absolutamente normal. Eu gostaria de citar, por exemplo, um escritor que particularmente eu gosto muito, Maxwell com certeza já leu o livro dele, A.W. Tozer.
A.W. Tozer, por exemplo, ele era um grande exemplo de um gigante na teologia, na fé. Seus livros são pepitas de ouro com bálsamos de mel para refrescar a alma. Para quem nunca leu um livro do A.W. Tozer, leia alguns livros dele. Ele também foi considerado o profeta do século XX. Ele foi um gigante da história da igreja. No entanto, por ele ser um gigante na história da igreja, um gigante na teologia, ele tinha uma fraqueza. E a fraqueza dele era que ele não conseguia, em um certo sentido, manter o seu ministério conjugal. Ele tinha certos problemas com a sua esposa chamada Ada. E se nós formos pesquisar em suas biografias, nós vamos ver que A.W. Tozer ele fugia desse chamado ministerial que Deus também otorgou em vossa vida. Há uma escritora sobre a vida do pastor A.W. Tozer, chamada Lily Dosser, na sua biografia chamada A Paixão de Deus, uma jornada espiritual de A.W. Tozer, que ela fala algo muito interessante, até triste, sobre a vida desse escritor. Abre aspas, ela diz assim: a conclusão é inescapável de que quanto mais tempo Tozer gastava com Deus e dizia sim para convites para viajar e pregar, maior abismo ele abria entre ele mesmo e Ada. Ele se sentia, pelo menos em algum grau, ela se sentia pelo menos em algum grau sozinha, desamparada. Especialmente depois que os rapazes mais velhos deixaram o lar para irem para a universidade construir suas próprias vidas. Nenhum dos 7 filhos, nem os homens que conhecia Tozer, mas intimamente acreditava que ele era intencionalmente nocivo. Pelo contrário, todos estavam convencidos de que ele amava a sua esposa, mas ele a feria. Profundamente e aparentemente fez isso a vida toda. Imagine uma esposa se sentir magoada, não 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas praticamente até a partida de A.W. Tozer. Ela não se sentiu satisfeita com, vamos dizer, no sentido de casamento, ou vamos dizer, não sei se essa palavra feliz ou casamento não pode fazer uma pessoa feliz, mas num certo sentido, satisfeita pelo seu cônjuge, A.W. Tozer. E interessante que A.W. Tozer, no ano de 1963, aos 66 anos, com a sua esposa Ada, que estava com 64, partiu. E um ano depois, Ada conheceu um outro homem, chamado Leonard, se casou com Leonard, e a biógrafa da vida de A.W. Tozer, ela escreve agora algo interessante também, agora com Ada, ex-esposa de A.W. Tozer, nesse novo relacionamento, que dizia: de todos os registros, incluindo sua carta escrita aos amigos, esse segundo casamento trouxe Ada realização, alegria e um sentimento de liberdade que não havia experimentado quando estava casada com A.W. Tozer. Ela vai dizer: eu nunca fui mais feliz em minha vida. Nessa biografia, a escritora diz ainda: A.W. Tozer amava Jesus Cristo, mas Leonard Odom ama a Ada. Em outro sentido, Ada, que era esposa de A.W. Tozer, que partiu agora para o Senhor, se sentiu realizada com seu novo esposo, Leonard. Tudo aquilo que A.W. Tozer, esse gigante, mas tinha essa fraqueza, não conseguiu cumprir ao longo do seu ministério chamado conjugal, Leonardo, em 10 anos, fez ela realizada. Se nós olhamos para a Bíblia Sagrada, não somente essa história que é lamentável, mas nós olhamos para a Bíblia Sagrada do Senhor, vamos ver que existem grandes personagens, homens, mulheres, gigantes da fé, que deixaram os seus legados nas Escrituras Sagradas, mas tiveram, em um certo sentido, alguma relutância ao chamado de Deus. Assim como a A.W. Tozer relutou e não quis levar-se ao chamado de Deus no seu ministério conjugal, pessoas na Bíblia Sagrada também fizeram relutância e tentaram fugir do chamado de Deus em vossa vida. Nós podemos citar aqui Jonas. Quem não conhece o profeta Jonas?
que foi também ali chamado para levar a lei de Deus aos ninivitas, mas que fugiu. O Senhor ali permitiu algumas situações, como o grande peixe que engoliu ele naquele grande mar. E adivinha, os planos de Deus jamais podem ser frustrados. E no final ele pregou o evangelho de Deus, a lei de Deus, os ninivitas. Também nós podemos citar a Jeremias, que quis, em um certo sentido, ser relutante ao chamado de Deus em sua vida. Mas, em que nesses chamados e outro, nós encontramos inúmeras lições de Deus sobre o chamado de Deus para o seu povo, para homens, para mulheres, para jovens. Seja qual for, Deus chama o seu povo para algum propósito. E nós podemos aqui expor algumas lições, por exemplo, ao chamado de Deus. Primeira lição: o chamado de Deus, ele é pessoal e intransferível. Veja que em Jonas capítulo 1, verso 1 ao 2, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Perceba que Deus fala diretamente com Jonas. É um chamado pessoal. É um chamado ordinário também, porque o Senhor, ordinariamente, pelo Espírito, fala conosco através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, iluminando o nosso coração, a nossa mente, fazendo-nos discernir a vontade dele para as áreas e momentos da vida. O Senhor diz para nós: vá, faça, receba, seja, discirna e viva os meus propósitos, os meus planos em sua vida. Essa é a primeira lição. A segunda lição que nós podemos também conceber aqui sobre o chamado de Deus: o que o chamado de Deus ele é pontual e impossível. O chamado veio diretamente ao coração de Jonas, com clareza e descomplicação. Vá depressa. Ou seja, Deus informou o tempo e a ação. Não era para o dia depois, não era para um mês depois, era para agora. E depressa. Era para ir, não era para se acomodar. Deus queria para já. O chamado também de Deus é proposital e é incrível. Era proposital porque eu esperava de Jonas que ele levasse a lei de Deus, a palavra de salvação, ninivitas, um povo sanguinário. E era incrível que por mais que o povo fosse um povo sanguinário, um povo que tinha prazer de decapitar as pessoas e colocar nos montes e dizer: olha o poder que eu tenho que fazer, ainda assim o Senhor usava de graça e misericórdia para levar uma mensagem de arrependimento e de salvação para aquele povo. O chamado de Deus é incrível, o chamado de Deus é proposital. E somente o Evangelho é capaz de trazer mudanças tão radicais, extremamente incríveis na vida das pessoas. Antes, vivíamos no pecado da mentira, da prostituição, das drogas. Pecados qualquer, o Senhor transforma esse pobre pecador agora redimido. Agora, esse pobre pecador que antes mentia, fala a verdade. Deixou a sua velha natureza, agora foi revestido com uma nova natureza em Cristo Jesus para glorificar a sua vida e chegar ao amadurecimento, à estatura de Cristo. Pois bem, chamado de Deus é para nós recebermos, remoermos e repartirmos o Evangelho. O chamado de Deus é para nos salvar. O chamado de Deus é para nos alcançarmos e nós respondemos a Ele com fé, esperança, amor. Nós fomos chamados para transformar vidas, porque nós fomos transformados para transformar vidas pelo poder da palavra em Cristo Jesus. Quando olho para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos aqui que Deus, ele chama pessoas para chamar a santificação também, a santidade. Deus chama o seu povo para levar a sua palavra. Deus chama o seu povo para vários propósitos. Deus chama o seu povo para a santidade também. E essa carta é uma carta, acredito que o pastor Maxwell deu uma introdução,
Quero também trazer alguma introdução, talvez você já ouviu na semana passada também sobre essa carta. É uma carta que foi escrita e independentemente dos problemas relacionais e comportamentais e ministeriais que nós encontramos nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, essa carta ela foi dada aos irmãos do Coríntios para que eles glorifiquem a Deus no seu dia a dia. Nessa carta, o apóstolo Paulo está lidando com muitos problemas sofridos com a igreja de Corinto. Mas Paulo não coloca simplesmente um band-aid nos problemas. É o que nós vemos muitas vezes em muitas igrejas. Coloca-se um band-aid nos problemas das pessoas. Mas não chega à raiz do problema. É por isso que eu me encantei, me apaixonei com o aconselhamento bíblico. Porque usa a suficiência das escrituras sagradas, que tem o poder para chegar onde nenhuma ciência tem o poder para alcançar, mas somente a palavra de Deus, como diz em Hebreus 4, no verso 12. Paulo, ele trata o problema da raiz. Ele não coloca somente um band-aid, mas ele aponta para eles o que é a verdade deles em Cristo Jesus. E nessa carta, Paulo trata de, no mínimo, 11 questões problemáticas que o povo de Deus ali em Corinto estava sofrendo. Problemas em relação aos seus comportamentos, problemas em relação a litígio, sabedoria, problemas como ministeriais, conjugais, divisões na igreja, etc, etc, etc. Paulo tem essa incumbência de escrever essa carta. E é interessante, se nós estudamos sobre as questões que envolvem hermenêutica e exegese, nas cartas, ou pelo menos nas 13 cartas, pelo menos do apóstolo Paulo, se nós formos estudar o gênero literário, há uma diferença entre cartas e epístolas. Cartas, ela tem algumas descrições particulares, tem que ter uma introdução, por exemplo, e outros processos dentro do gênero literário, mas a carta ela trata de várias questões diferentes. Epístola está voltada mais para um tema, uma proposição, uma ideia central, como, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, que trata sobre a justificação da fé. Aqui, Paulo está tratando sobre vários e vários temas, questionamentos que alguns teólogos, alguns estudantes da Bíblia, no mínimo, citam 11. E Paulo está tratando desses questionamentos, desse problema ali ao povo, ali ao povo aos coríntios. É uma igreja que está dentro de um contexto bastante hostil, bastante hostil. Em Corinto ficava num lugar, é uma cidade que ficava num lugar extremamente estratégico, por ser uma cidade localizada a um porto, uma cidade que tinha um grande polo econômico e marítimo. Era uma cidade que depois, ou mais ou menos 5 anos depois, 5 anos depois do apóstolo Paulo, ela tornou-se uma grande capital da Grécia romana ali, em tempos mais à frente. Era muito rica economicamente, todavia pobre religiosamente. Todos os seus imigrantes que ali chegavam à cidade de Coríntios, chegavam àquela cidade com os seus, entre aspas, com D minúsculo, deuses. Deidades e deidades eram levados para aquela cidade. Além das questões pagãs que aqueles imigrantes levavam àquela cidade, nós tínhamos um problema ali muito com imoralidade sexual. Deuses e deusas como a deusa Diana, muitas mulheres, muitos homens se prostituindo naquela cidade. Era verdadeiramente um celeiro de pecado e promiscuidade. Como diz o pastor Dave League, pastor norte-americano, entre aspas, ele vai dizer: a maioria de nós nunca conheceremos o horror de interagir com um tipo de pecado e as pessoas cometendo o tipo de pecado que encontramos na cidade de Corinto. Era uma cidade que vivia nas redes do pecado. E o que tinha ali? Cristãos que nasciam, que viviam naquela cidade. O apóstolo Paulo agora está nessa incumbência, nessa responsabilidade de escrever essa carta para alertar aqueles irmãos, para exortar aqueles irmãos, para que aqueles irmãos não fossem contaminados, corrompidos por todas as influências pecaminosas que aquela cidade, aquele povo estavam trazendo para aqueles irmãos. E por incrível que pareça, muitos deles foram influenciados, contaminados.
Os cristãos estavam sendo influenciados por cosmovisões, visões de vidas, não tendo como referência a Deus, mas deuses imorais, deuses falsos, que alcançavam corações daqueles irmãos em Coríntios, que mudava a mentalidade de fé daqueles irmãos e impactava em seus comportamentos. Do ponto de vista como não tendo como referencial o próprio Deus. Criando naqueles irmãos de Coríntios dúvidas, confusões mentais em relação à prática e ao comportamento daqueles irmãos. Paulo escreve essa carta como se ele estivesse escrevendo para aqueles irmãos: vocês estão perdendo o fio da meada. Vocês estão achando que já chegaram ao estágio mais supremo da espiritualidade, negando a ressurreição corpórea de Cristo. O que está acontecendo com vocês? Vocês estão tendo uma visão triunfalista do presente. Vocês estão perdendo a centralidade da cruz. Olha o que o Espírito Santo faz. Ele aponta para a cruz de Cristo. Ele revela a cruz como a chave de sabedoria de Deus para um mundo imoral e promíscuo. Vocês estão perdendo o ponto central, a chave que é a centralidade da cruz. Então, quando eu olho para a cruz de Cristo, pela qual o apóstolo Paulo está exortando aqueles irmãos, tendo vários problemas naquela carta, aqueles irmãos aos Coríntios, o apóstolo Paulo faz um convite àquela igreja: olhe para a cruz de Cristo, veja que vocês estão perdendo o fio da meada, o que Cristo fez, a obra de Cristo na cruz do Calvário. E quando eu olho para a cruz de Cristo, o que eu vou enxergar na cruz de Cristo? Quem é Deus? O que Ele faz? E o que Ele tem? Mas também quando eu olho para a cruz de Cristo, a sua obra na cruz, eu olho para mim. Quem eu sou, o que eu tenho e o que eu faço. Quem é Deus? O único poderoso que criou todas as coisas, que existe para o louvor da sua glória. O que ele tem, a soma de todos os seus atributos, na qual o chamamos de soberano Senhor. E o que ele faz? Tudo aquilo que lhe agrada, que lhe apraz, conforme os seus decretos, pleno, soberano. E quem eu sou quando olho para a cruz de Cristo? Um miserável pecador. O que eu tenho? Todas as minhas faculdades mentais manchadas pelo pecado original, como o pastor Maxwell disse aqui. O que eu faço? Tudo aquilo que é insuficiente para que Deus seja glorificado, até que eu conheça algo chamado graça. Graça e graça. Algo chamado graça me alcança, me alcançou. Algo chamado graça salvífica me transformou para viver uma vida agora que glorifica a Deus apesar do pecado original. Me fez enxergar na direção correta, me orientou. Agora me faz ir à direção da cruz, me ajoelhar diante da cruz. Me fez entender que todos são iguais, porque ao pé da cruz o terreno é nivelado. Não existe maior um que o outro. Somos todos miseráveis, carentes da graça e misericórdia de Deus. A minha visão de mundo agora é diferente dos pagãos, daqueles que são contaminados por esse mundo hostil, cheio de imoralidade, de valores e princípios que não estão contidos nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus. Agora, numa nova visão de vida, numa cosmovisão, indo em direção ao pé da cruz, indo ao Calvário, morrer para mim e Cristo viver em mim a cada dia, para que eu me torne a estatura de Cristo Jesus. Isso é viver uma vida centralizada na cruz de Cristo. Quando eu vivo uma vida centralizada na cruz de Cristo, eu enxergo quem é Deus, quem Ele fez. Quem é o nosso Deus, mas também quem sou? Alguém que depende da graça dele toda hora, todo minuto, todo segundo. Ao ponto de eu falar: Senhor, o que eu tenho? Nada.
O que eu tenho é o Senhor que me deu, para eu usufruir para o louvor da sua glória. Graça, meus irmãos, é dar a mim além do que eu merecia. E o Senhor fez conosco. Ele nos deu algo além do que merecia. Eu não falo casa, eu não falo mansões, carro, não. Eu falo próprio Jesus. Como muitos dizem aí, você precisa de uma resposta de Deus. Busque a resposta de Deus para a sua vida. Eu digo, a resposta já veio há quase 2.000, ou praticamente há mais de 2.000 anos atrás. Jesus, Ele é a sua própria resposta. Ele é suficiente para você. A vida de Jesus Cristo é suficiente para a nossa vida. Porque eu merecia a morte, mas Deus me deu vida em Cristo. Jesus, Ele é suficiente para que eu possa retribuir na minha vida louvor com gratidão. E assim, vivendo, e assim, espelhando Ele em todas as áreas da nossa vida, no trabalho, na faculdade, na família, na vida conjugal, no mundo, nesse mundo imoral, no desemprego, nas desgraças da vida, nas crises emocionais, crises existenciais, como muitas pessoas, como casos e casos que vemos, líderes, pastores que estão sofrendo com depressão, crise de ansiedade generalizada, traumas. Pessoas que são traumatizadas por abusos sexuais na sua vida infantil e agora cresce com aquelas cicatrizes, problemas com ansiedade, depressão, pânico, medo. A cruz de Cristo me faz enxergar que por meio da palavra de Deus a resposta, e ela tem poder para curar, seja de qualquer área em nossas vidas. Ele é a resposta, Ele é tudo o que eu tenho, Ele é tudo o que eu preciso. Então, o que a graça divina fez por nós mediante a obra de Cristo na cruz do Calvário. Eu gostaria agora de trazer algumas verdades nesses 3 versos. Por exemplo, me deu uma nova identidade em Cristo Jesus. Verso 1, acompanhe comigo novamente, vamos ler novamente. Olha o que ele fala. Paulo, chamado por vontade de Deus a ser apóstolo de Jesus, o Messias, e o irmão Sóstene, a igreja de Deus em Corinto, aos consagrados a Cristo Jesus com uma vocação santa e a todos o que invoca. Veja que Paulo foi chamado por vontade de Deus a ser apóstolo de Jesus. A palavra apóstolo aqui dentro do discurso bíblico, aqui é mensageiro. Aquele que leva a mensagem, o evangelho genuíno de Cristo Jesus. Mas também está definindo quem ele é e qual é a sua vocação. Por quê, irmãos? Porque os cristãos em Corinto estavam duvidando, pelo menos no capítulo 9, da primeira carta ainda, da sua autoridade apostólica. Paulo vem reivindicar e dizer que ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, trazendo a ele uma autoridade. Em outras palavras, é uma espécie de emissário do Senhor, um representante do Senhor, uma pessoa que está vindo e é embaixador do próprio Senhor Jesus Cristo, e especificamente uma pessoa que tem o direito de falar pelo Senhor, para o Senhor e em nome do Senhor. Como ele vai dizer em outras passagens, eu sou imitador de Cristo. É como se ele estivesse falando para aqueles irmãos, imita aquele que eu imito, Cristo Jesus. Paulo está dizendo para aqueles irmãos, é Cristo que deve crescer em mim. É Cristo que vocês devem enxergar quando vocês olham para mim. Em outras palavras, a nossa identidade em Cristo significa obtermos uma mentalidade para demonstrarmos Cristo em nossa vida. Era totalmente diferente do que estava acontecendo com aqueles irmãos de Coríntios. Irmãos, como isso aqui é importante, temos a nossa identidade em Cristo Jesus, ainda mais nesses dias de hoje. Em um mundo onde os valores e princípios cristãos estão sendo abafados por uma série de instituições, pela mídia e assim por diante. Vivemos uma época em que não sabemos também dentro da igreja quem é crente em Cristo Jesus ou não. Vivemos uma época em que não se sabe quem realmente, pelo fruto do Espírito Santo, se diz ou não.
suas reações, seus comportamentos, a falta de perdão, a falta de compaixão, a falta de amor. Para essas pessoas que dizem que creem em Cristo Jesus, mas a evidência salvífica do fruto do Espírito não são evidentes, são contraditórios na vida dessas pessoas. E não evidenciam aquilo que creem por causa da sua mentalidade, que pode ser tudo que eles podem achar, menos cristão. Muitas pessoas dizem que creem em Deus, mas o fruto do Espírito está longe. Muitas pessoas dizem que creem em Jesus, mas não são evidenciados pelo fruto do Espírito. E Paulo está muito preocupado com aqueles irmãos aos Coríntios. Meus irmãos, nós podemos ver isso em muitas pessoas que querem ou desejam ser aprovados por outras pessoas. Isso é interessante porque todo ser humano está em busca de constante felicidade. Pessoas estão a todo tempo falando, eu preciso de uma vida que me faça feliz. E essas pessoas buscam aprovação pelas outras pessoas também. As pessoas manifestam suas necessidades quase patológicas, é quase uma doença. Pessoas que querem a aprovação dos próximos, pescam curtidas, pescam a aprovação dos próximos para se sentirem satisfeitas, elogiadas e mostram os detalhes de vossas vidas através dos seus relacionamentos, nas mídias sociais, Facebook, Instagram, por exemplo. Essas pessoas, ou o ser humano no seu geral, se preocupam mais com a sua vida exterior do que sua vida interior. Investe mais na sua identidade própria, como se tivesse que agir e ser como os outros. Para que garantir simplesmente espaço nessa sociedade? Ao invés de usarmos aquilo que Deus nos deu para glorificarmos a Deus, retribuindo a Ele com louvor e adoração. São pessoas egoístas. Pessoas que colocam máscaras para simplesmente obter elogios e aprovação do próximo. Quando olha para Filipenses capítulo 2, 5, o apóstolo Paulo ainda diz: seja a atitude de vocês a mesma em Cristo Jesus. Em outras palavras, eu sou diferente do pastor Maxwell. O pastor Maxwell, ainda que tem muitos anos casado com sua esposa, é diferente dele. A esposa do Maxwell é diferente do irmão ali atrás, do irmão aqui na frente. Mas nós devemos ter o mesmo pensamento, a mesma mentalidade em Cristo Jesus. Mas o que nós vemos é o desejo desordenado das pessoas, inclusive cristão, por aprovação dos outros, deixando as pessoas cegas pelo próprio pecado. Eu quero trazer uma reflexão para você brevemente, com algumas perguntas. Quantas vezes você foi mal interpretado pelas pessoas? Talvez você está sendo mal interpretado por muitas pessoas hoje. Já foi. Talvez você será. Com que frequência suas palavras, ações, atitudes e motivação são julgados pela mesma pessoa que estão próxima a você? Talvez uma pessoa que você confiava tanto, agora te julga mal pelas costas. Quantas vezes as pessoas foram injustas para você? Eu inúmeras vezes, várias vezes fui mal julgados, mal interpretados. Pessoas foram muitas vezes injustas para mim, talvez você. Quantas vezes ou com que frequência as pessoas criticam ou acusam falsamente? Agora eu quero fazer uma outra reflexão para você. E o Senhor nosso Deus? Quantas vezes Ele fez isso por você? Nenhumas vezes. Nenhuma vez. Porque o Senhor sabe o seu levantar, o seu andar. Ele conhece o seu caminho. Como foi dito nessa noite, Ele conhece as intenções, motivações, desejo do seu coração. Ele compreende o seu sair, o seu chegar. Ele conhece o seu caminho. Ele não julga você com base em seu exterior, mas com base daquilo que está em sua mente ou coração. As suas motivações, os seus interesses, aquilo que está na sua mentalidade e em seu coração. E é a partir da mente que eu vou desenvolver uma vida que glorifique a Deus na minha vida externa, nas minhas ações. Como diz
de Adams, como dizem outros conselheiros bíblicos, nós externamos aquilo que está intrínseco, algo dentro de nós. Somos aquilo que nós vivemos dentro de nós, que cremos dentro de nós. Não somos aquilo que, em certo sentido, falamos, mas somos aquilo que cremos primeiramente. Aquilo que cremos desenvolverá um Deus dentro de nós. E nós o satisfaremos. E demonstraremos isso na nossa vida externa, em nosso comportamento. O que estava errado com aquela igreja aos Coríntios era a mentalidade dele. Estava sendo contaminado por outras visões de vida, por deuses pagãos, que estava ali trazendo resultados negativos em comportamento deles, na vida ministerial, na vida conjugal e assim por diante. A grande pergunta que eu faço para você nessa manhã é: você vai glorificar Deus nesse mundo hostil? Envergonharemos o seu nome? Ou espelharemos nosso Senhor Jesus Cristo? É difícil nesse mundo. A perseguição será grande. Mas aí é quando o Senhor diz: bem-aventurados sois, por serem perseguidos pelo meu nome. O Senhor requer fidelidade, não importa a circunstância. Deus nos chamou, meus irmãos, para espelharmos uma identidade nele. Somos cristãos, pequenos cristos, seguidores de Cristo. Não importa a circunstância. Não importa o que você esteja passando. Desemprego, crise familiar, problemas financeiros, crises emocionais, depressão, ansiedade. Seja em qualquer área, creia no Senhor. Olhe para a cruz de Cristo. Olhe o que fez por você. Olhe o que o Senhor está fazendo por você, para que o nome dele seja glorificado. Olhe o que o Senhor fará por você. Mas creia em sua palavra. Creia em sua providência. Creia em sua soberania. Creia na graça do Senhor. A graça do Senhor está disponível para você a todo momento. A graça do Senhor está disponível para você em todo o tempo. Cristo é a resposta para a sua vida. E quando nós olhamos para a parte 12 do versículo, é o que nós vemos. Olha o que o apóstolo Paulo faz. Igreja de Deus que está em Coríntios, para os que são santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Deus os chama para serem santos. O que Paulo quis dizer com o termo santo? Paulo está querendo dizer: vocês foram santificados. Em outras palavras, a palavra santos aqui tem a ver com posicionamento. Cristo te salvou. Cristo te deu uma nova natureza. Então o que nos impede de ser santo? O propósito está em Cristo e ser como Cristo. A posição de ser santo é: vocês são separados deles, daqueles que vos corrompem. Vocês foram chamados para serem diferentes. Vocês foram chamados para ter a mentalidade de Cristo. Vocês foram diferentes para ter uma mentalidade diferente deles. Mas, irmão Mesaque, eu não tenho forças. Eu não consigo glorificar a Deus. Eu não consigo estar no caminho, eu oro, eu jejum, mas depois de algum tempo eu peco novamente. Eu não consigo lidar com a minha ira explosiva. Pisa no meu pé, eu fico irado. Sai palavra da minha boca que não edifica o próximo. Estou no trânsito, um carro me fecha, logo eu quero xingar aquela pessoa. Eu tenho um problema de ira. Eu tenho problemas com ansiedade generalizada. Eu não consigo me manter. Eu fico tremendo, irmãos. Semana passada, eu moro no condomínio. Tive uma experiência muito impactante em minha vida. Moro embaixo, um pouco mais à frente do condomínio, do apartamento onde eu moro, um casal de senhores, são cristãos em Cristo, salvos, vão para a igreja, oram, sempre está toda semana indo à igreja. Ele pediu para fazer uma oração para a esposa dele, inclusive os irmãos orem pela Dona Francisca. E quando cheguei na casa dele, fui orar pela a Dona Francisca, eu perguntei, irmão, mas o que se passa em sua vida? Ela tem crises de ansiedade generalizada, ao ponto de ela ficar se tremendo todo. E no momento que estava orando pela vida dela, ela teve uma crise. Ela ficava extremamente inquieta. E eu perguntava para ela, irmã,
a irmã está bem, e ela falava, não sei, não sei, sei dizer, trazendo inúmeras confusões mentais para a vida dela. E eu falava, Senhor, como tem gente, Maxwell é prova disso, que também trabalha com aconselhamento bíblico, passando por inúmeros problemas emocionais, crises de pânico, ansiedade. Como é difícil, gente, lidar com problemas assim. Mas a graça de Deus nos garante restauração, nos garante cura através da sua palavra, através do processo de tratamento. A palavra de Deus, ela nos garante que existe salvação para aquela pessoa em termos de cura para seus problemas existenciais. Eu não consigo falar palavras que edificam o próximo. Eu sou murmurador, não consigo ser grato a Deus. Se está um dia frio, meu Deus, que não pode ser calor, se está um dia calor, meu Deus, não poderia ser um dia frio. Eu sou ingrato com Deus. E a minha tribulação que estou passando é grande demais, eu não tenho força. O Senhor disse para você nessa manhã: a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então o apóstolo Paulo está trazendo para aqueles irmãos que existe um certo sentido, uma esperança na graça de Deus em Cristo Jesus. Como ele vai dizer no versículo 3 e 4, graça em vós outros, a parte de Deus, nosso Pai, e a parte do nosso Senhor, Jesus Cristo. Em outras palavras, a graça de Deus traz benefícios passados, benefícios presentes e benefícios futuros. O próprio texto diz isso. No versículo 4, olha que o texto diz: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Perceba essa expressão, por vós foi dada, que vós foi dada em Jesus. Essa expressão aqui no grego é um tempo auristo. Para você, fique tranquilo. Para quem conhece igreja, tem um pouco de conhecimento, esse tempo é uma ação que foi realizada no passado e concretizada no passado. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está querendo dizer: foi dada a você na vossa conversão. A graça está sobre você. Já foi concretizada em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Você tem uma herança riquíssima em Cristo Jesus. Está sobre você. É nessa graça de Deus que nós temos posicionamento. Nós fomos separados. E quais são os benefícios? O apóstolo Paulo vai dizer em sua saudação. Mas o Maxwell deve ter dito também, ensinado a vocês. A paz. Então é intencional quando ele sauda graça e paz. Só podemos ter paz quando somos tomados pela graça salvífica de Deus. Pessoa salva só tem a paz de Cristo, a verdadeira paz, por receber a graça de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês querem paz? Vocês precisam da centralidade da cruz, nela a graça. Na obra de Cristo na cruz, a graça para vocês. Então vocês precisam ter uma mentalidade e assim um comportamento que glorifique a Deus, que exalte a Deus em vossas vidas. Eles ainda não haviam feito sua vida corresponder à sua posição. Em outras palavras, eles criam em Cristo como um posicionamento, mas o seu fruto não demonstrava isso. Como tem gente que são assim? Como tem pessoas que se posicionam como cristão, mas em outras palavras, em suas ações, envergonham o nome de Cristo. Então eu quero trazer algumas conclusões para você. É breve palavra, não quero cansar os irmãos. Primeiro, não fuja do chamado de Deus. Recebam com fé. Vocês precisam dele. Nós precisamos do chamado de Deus. O nosso próximo precisa do chamado de Deus. O mundo precisa de Cristo Jesus. Deus nos chamou para sermos santos em Cristo e Ele mesmo estabeleceu uma prioridade. Mateus 6, verso 33. Mas buscai primeiro o meu ministério. Buscai primeiro a nossa família. Buscai primeiro o meu dinheiro, o meu nome, o meu status, não. Mas buscai primeiro o reino de Deus
e a sua justiça. E todas essas coisas, dentro da análise do discurso, do texto, coisas essenciais para a vida, vestimenta, alimentação, o Senhor providenciará. Quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, essas coisas necessárias para nós vivermos uma vida que glorifica a Deus, vos serão acrescentadas. Então, meus irmãos, Deus requer que nós o conhecemos mais. E à medida que nós o conhecemos, nosso Senhor, com amor, com fé, com pureza, ainda mais isso, nós dependeremos ainda mais da graça e misericórdia do Senhor. O Senhor revelará ainda a nós, através da sua presença, através da sua palavra. Nós precisamos amarmos ainda nós, porque Ele demonstrou o seu amor por nós na cruz de Cristo. Nós precisamos adorar o Senhor com mais gratidão, porque nós vemos a sua majestade revelada na cruz de Cristo e o seu amor por nós. Nós precisamos obedecermos ainda mais, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Vamos ser gratos mais ao Senhor. Vamos estar mais unidos ao Senhor. Vamos buscar mais o Senhor. Temos uma mentalidade cristã, porque, meus irmãos, os dias são maus. A Bíblia do Senhor fala que nesse mundo jaz o maligno. E o Senhor quer não somente posicionamento, porque nós fomos chamados para ser santos, mas também externalizar esse chamado em nossa vida, através do nosso comportamento, através das nossas reações, através da nossa fala, através dos nossos olhares, através de tudo aquilo que está disposto às nossas vidas. Que o Senhor seja glorificado em tudo que nós fazemos. E em tudo que nós fazemos, tenhamos a motivação certa, a mentalidade certa, o desejo adequado, baseado naquilo que nós cremos. A palavra do Senhor, em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Queremos orar pela sua vida, pela sua família. Grato a Deus pela vida do pastor. Grato a Deus pela sua família. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor Deus, não há palavra, Senhor Deus, que vem em nossa mente, Senhor Deus, quando olhamos na cruz do Calvário, enxergamos quem Tu és, o que o Senhor faz, e quando enxergamos a nós, como somos pecadores, Senhor Deus, como somos, Senhor Deus, merecidos da Sua ira. Mas, Senhor Deus, enxergamos algo chamado graça, onde nenhuma religião tem, mas somente o Senhor, que em Cristo Jesus se tornou o homem-Deus, que esteve, Senhor Deus, fisicamente próximo, Senhor Deus, ao seu povo, que veio, Senhor Deus, concretizar esse plano maravilhoso, a fim de que tenhamos vida, Senhor Deus, em seu nome, Jesus. Senhor Deus, somos gratos em Cristo Jesus, por sermos justos pela obra do Senhor, nosso Salvador, e em Cristo Jesus adquirimos, Senhor Deus, a vida eterna. Senhor Deus, o que temos nós para te darmos, Senhor Deus? A não ser, Senhor Deus, a nossa gratidão, Senhor Deus, a nossa vida em oferta a esse culto, Senhor Deus, dado a Ti, que o Senhor venha a ser o centro de nossas vidas, que o Senhor venha a ser, Senhor Deus, o ponto, Senhor Deus, a pessoa, a nossa resposta diariamente, Senhor Deus, sobre tudo aquilo que nós estamos vivendo, sobre tudo aquilo que virá sobre nós, que o Senhor seja glorificado, Senhor Deus. Nós pecamos, Senhor Deus, falamos às vezes coisas que não edificam o próximo, reagimos, olhamos, Senhor Deus, temos más comportamentos, Senhor Deus, mas nos ajude, Senhor Deus, a termos, Senhor Deus, uma vida que glorifique a Ti, que possamos, Senhor Deus, glorificar a Ti em cada detalhe, Senhor Deus, como diz o apóstolo Paulo, Senhor Deus, em tudo nós devemos a Ti, Senhor Deus, a nossa adoração, seja, Senhor Deus, como beber um copo de suco, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, em nosso trabalho, em nossa vida familiar, que o Senhor seja adorado, Senhor Deus, que seja, Senhor Deus, para nossa perseguição, que o Senhor seja também adorado. Nos dê força, Pai. Restaura, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor venha, Senhor, estar sobre essa igreja. Que o Senhor venha levantar, Senhor Deus, homens e mulheres maduras, Senhor Deus. Que o Senhor venha revitalizar essa igreja para o louvor da sua glória. Não é à toa que o Senhor levantou, Senhor Deus, esse povo
para transmitir, Senhor Deus, a sua palavra, o seu evangelho genuíno. Então venha com graça, Senhor Deus. Continua abençoando, discipulando, Senhor Deus, pela sua palavra a cada um. Que o Senhor venha trazer homens e mulheres, Senhor Deus, corajosos, para que possa assim, Senhor Deus, realizar a sua obra nessa terra, pelo qual fomos chamados. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém e amém.